Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com mais notícias e muitas novidades do Vascão. Tivemos atualizações sobre a situação do Ryan com o Vasco, se o jogador vai sair ou não do Vasco. Tivemos uma atualização muito importante desse assunto. Também vamos falar da situação do Estrela, jogador que será avaliado no Campeonato Carioca. Se ele não agradar, vai deixar o Vasco de fato. Vamos também falar do interesse do Vasco em um meio-campista colombiano que está atuando no futebol espanhol. O Vasco está disputando a contratação dele com o Bahia e com o São Paulo. O Vasco tem um forte interesse no jogador e já teria feito uma consulta ao Girona, clube da Espanha. Muita coisa para a gente falar agora, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do canal. Falta muito pouco aí, menos de 400 inscritos, para a gente conseguir chegar a 229 mil inscritos aqui no nosso canal. E muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí, ajudando o nosso canal a crescer a cada dia, também hypando nossos vídeos, hein? Isso é muito importante porque o YouTube recomenda o nosso canal para mais vascaínos ao redor do mundo inteiro. Muitos vascaínos vêm entrando aí no nosso canal nesses últimos dias. Muito obrigado a galera que está assistindo aí. Consideravelmente aí melhorou muito as visualizações do canal, porque essa época é a época que todo mundo quer ficar informado de quem chega, quem sai do Vasco. Tem muita especulação. Como eu já falei várias vezes aqui no canal, estou tentando filtrar o máximo que eu posso das notícias para não trazer especulação sem pé nem cabeça a todo momento aqui no canal. Vamos falar muita coisa aí nesses próximos meses, porque a janela se encerra no dia 3 de março e até lá o Vasco vai ter muito tempo ainda para contratar jogadores. Basicamente aí 2 meses para o Vasco ir ao mercado buscar nomes para reforçar bem a equipe, e muitos nomes deverão chegar ao Vasco, como a gente falou mais cedo. O Admar Lopes já iniciou o trabalho aí para contratar jogadores. Ele estava dando preferência a renovações. A renovação do Cuesta era a situação mais urgente que o Vasco tinha, e depois disso agora o Vasco deverá começar a concretizar negócio e em breve deve anunciar mais jogadores aí. Para você não perder nada, se inscreve aí no canal. Bom, pessoal, hoje saiu uma matéria muito importante do GE. Globo a respeito de 2 jogadores da base, que são aí o Estrela e também o garoto Ryan. Tivemos as informações que, quanto à situação do Estrela, o Vasco irá fazer uma análise no Campeonato Carioca sobre o desempenho do jogador. O atleta, que completou 21 anos nessa terça-feira, terá meio que uma última chance aí de retomar a sequência no Vasco nesse início de temporada jogando no Campeonato Carioca, já que no Campeonato Brasileiro, no fim do ano passado, e também na Copa do Brasil, o Diniz não utilizou o jogador, mesmo ele estando 100%. O jogador passa por uma avaliação da comissão técnica e está no grupo que irá participar das primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Para ressaltar que, além dele, o Esforza também é um jogador que será avaliado para o Carioca, mas o Vasco já tem quase certeza de que ele não vai continuar para o restante da temporada. Se aparecer uma proposta boa de empréstimo ou até mesmo para comprar o jogador, o Vasco vai se desfazer do Esforza. Outros atletas que serão avaliados são aí Maxime Domingues e JP, que voltaram de empréstimos. O Maxime Domingues estava no Toronto e o JP no Avaí. Outras situações aí, o Vasco segue ainda tentando negociar jogadores, saídas de alguns jogadores aí do elenco vascaíno. Se pintar proposta, alguns jogadores deverão deixar o Vasco, como Vitor Luiz, Benjamin Garré, Hugo Moura, Riquelme. O Riquelme já praticamente certo que vai deixar o Vasco. O Vasco deve estar tentando talvez uma rescisão contratual com um jogador que sequer entrou em campo no Brasileirão no ano passado. Também tem outras situações, como a do Matheus França, que vive um cenário semelhante com ao do Estrela. Ele deverá ser melhor avaliado no Campeonato Carioca. Se ele for mal, o Vasco deverá entrar em contato com o Crystal Palace para devolver o jogador antes do término do seu empréstimo. Essas foram as informações que a gente teve do próprio GE. Globo. E quanto aí outra situação, que é a do Ryan, o jogador deverá continuar no Vasco e é bem pouco provável que o Vasco negocie o Ryan nessa janela de transferência. Pode ser que após a Copa do Mundo, quando abrir a janela europeia, os clubes europeus façam propostas para contratar o Ryan, e aí sim ele deixe o Vasco. O jogador, segundo as informações, está satisfeito porque ele recebeu um belíssimo aumento salarial, teve aí o seu contrato renovado até 2028 e, além do mais, teve a multa rescisória ampliada para 80 milhões de euros. O jogador recebeu algumas sondagens aí nos últimos tempos. O único clube de fato que fez uma proposta foi o Zenit, cerca de 200 milhões de reais, aproximadamente 31 milhões de euros. Porém, o Vasco pediu 50 milhões de euros aos russos, aproximadamente
327 milhões de reais. O Zenit não aumentou a proposta e o Ryan também deixou claro que não quer jogar em uma liga alternativa, o que poderia acabar com a carreira dele se ele for jogar na Rússia, né? A gente está vendo o que está acontecendo com o Gerson lá, né? Não está conseguindo sair do Zenit para voltar para o Brasil, porque os caras contratam jogadores, se o cara vai para lá e fica insatisfeito, o problema é do jogador, mano. O clube lá não vai se desfazer dele facilmente e os jogadores têm que pensar 2 ou 3 vezes antes de fechar com o futebol russo. Na minha opinião, se o Ryan vai para o Zenit, ele vai destruir a carreira dele. Essa é a minha opinião. Para o Vasco pode ser bom financeiramente, dependendo da proposta, só que para o jogador, dificilmente ele vai querer jogar em um campeonato que não tem relevância mais alguma. O Zenit não participa de competições europeias, nenhum clube russo joga mais nenhum campeonato europeu, somente campeonatos locais e fechados. Tanto que, para você ter uma ideia, os clubes da Rússia perderam até mesmo patrocínio esportivo, meu amigo. O Zenit era um clube patrocinado pela Nike. Assim que começou a guerra com a Ucrânia, acabou, mano. Não tiveram mais patrocínios, tiveram várias outras marcas menores que patrocinavam lá os clubes de lá, para você ter uma ideia de como que está o futebol russo. Na minha opinião, não vale a pena o Vasco negociar o Ryan com o futebol da Rússia. Com certeza, o Vasco deve esperar no meio do ano uma proposta talvez de algum gigante europeu, porque é do desejo do atleta se transferir para um grande centro e um grande clube na Europa. Caso ele não saia, ele vai continuar no Vasco, tem contrato até 2028. Se não aparecer uma proposta que o Vasco quer, ótimo pra gente, que vamos continuar com o jogador do nosso elenco, titular incontestável, melhor jogador do time, né? Com certeza, uma ótima notícia. A permanência do Ryan é bem provável que ele continue pelo menos nesses próximos 6 meses. Outro jogador que pode deixar o Vasco, a gente até falou mais cedo, é a situação do Lucas Piton. O jogador, segundo a imprensa turca, chegou a um acordo com o Besiktas. Foi acertado, talvez, as bases salariais e o desejo do atleta em jogar lá no Besiktas. Porém, o Besiktas hoje está avaliando outras negociações, já tem também outros negócios em andamento para a lateral esquerda e o Piton hoje está numa fila de espera. O Besiktas decidindo se vai contratar o Piton ou não. O ok do jogador, segundo a imprensa turca, eles já têm. O Besiktas já tem o ok do Piton. O que resta agora é eles fazerem uma proposta oficial ao Vasco, né? Lógico, o Vasco quer cerca de 7 milhões e meio de euros, um pouco mais de 43 milhões de reais para vender o Lucas Piton. Na minha opinião é pouco. Tinha que vender no mínimo ali 10 milhões a 15 milhões de euros. Mas o Vasco deseja receber essa quantia, eles estão entendendo que o Piton vale isso. O site Transfermarkt trata aí o jogador como um valor de mercado de 7 milhões de euros e o Vasco quer 7 milhões e meio. Essas são as informações que a gente tem. Até agora o Besiktas não teria feito a proposta oficial ao Vasco, mas já teria se acertado somente com o jogador. Vamos ver o que vai acontecer aí nessa situação. É uma novela que pode durar alguns dias aí e pode ser até mesmo que o Piton nem saia. Ele já deu ok, mas a proposta para o Vasco, que detém seus direitos, ainda não apareceu, né? Com certeza, se ele não vai para o Besiktas, pode ser que isso pegue até mal com a torcida, porque com certeza os torcedores não deverão entender tanto assim o jogador querer sair do Vasco, né? Dar o ok logo de cara para o Besiktas e em vez de querer continuar no clube, como outros jogadores vêm demonstrando um certo interesse em seguir no Vasco, como o Paulo Henrique, o próprio Ryan e outros jogadores que podem ser negociados. Vamos ver o que vai acontecer aí nessa situação do Lucas Piton, que, segundo a imprensa turca, deu ok para o Besiktas e vamos ver se nos próximos dias vai pintar essa proposta oficial ao Vasco. Comenta aí o que é que você acha dessas possibilidades de saídas. A permanência do Ryan, que segundo o GE. Globo, uma fonte muito confiável, o jogador deverá continuar no Vasco, será muito difícil uma transferência agora, nessa janela de transferências lá na Europa. Bom, e agora vamos falar de chegadas, possibilidades aí de reforço. Segundo o All Sport, o Vasco ainda segue interessado na contratação do atacante Brenner. O Diniz segue em contato com o jogador e o Vasco tenta convencer a Udinese da Itália a fazer um empréstimo do atleta ao nosso clube. Os italianos querem cerca de 6 milhões de euros para vender o jogador ao Vasco. Só que o Vasco quer um empréstimo com opção de compra. As conversas estão em andamento. O Diniz tem um grande apreço por esse jogador que já demonstrou interesse em voltar ao Brasil, mas não para jogar no Vasco, e jogar no São Paulo. A gente já falou essa informação aqui várias vezes no canal. O Vasco segue interessado, amando do Diniz. O Diniz gosta muito do jogador e por isso segue insistindo nessa contratação. Já falei diversas vezes aqui no meu canal essa situação do Brenner. É um jogador que não me agrada, um jogador que vem de uma liga muito fraca, que é a liga da MLS,
Ele não se destacou no retorno ao Cincinnati, ele não teve o mesmo destaque que ele teve temporadas atrás no mesmo Cincinnati antes de ir para a Udinese. Quando ele foi para a Udinese, ele foi muito mal no campeonato italiano, rapidamente foi devolvido, emprestado, novamente ali para o Cincinnati, e o Cincinnati sequer cogitou comprar o jogador por esses 6 milhões de euros, por exemplo, que a Udinese quer por ele. O jogador foi devolvido à Udinese e o Vasco agora tenta o empréstimo dele. Não sei se seria um nome melhor, tão superior assim ao do Verratti. Para mim, o Brenner é inferior ao Verratti hoje, cara. Muito inferior. Porque ele tá vindo de uma MLS, ele não tá vindo da Udinese da Itália. Ele pertence à Udinese, mas seu último time foi o Cincinnati. Uma liga muito fraca, onde muitos jogadores têm pouco destaque. E ele teve pouquíssimo destaque por lá. E agora pode ser que ele venha aí para o Brasil para jogar logo no Vasco. Não sei se seria tão benéfico assim, e principalmente se o Vasco comprar ele, meu amigo, não faria esse investimento nunca na minha vida, pagando 6 milhões de euros para um jogador que tem qualidade duvidosa, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ele foi destaque no São Paulo há não sei quantos mil anos. O jogador está fora do Brasil há um tempão. Jogou muitos anos na MLS, como eu falei, foi muito mal na Udinese. Não sabemos como que vai ficar essa situação aí. O Vasco hoje é o maior interessado na contratação dele, também foi especulado no próprio São Paulo, clube que ele dá preferência para voltar ao Brasil. Também se falou remotamente no Palmeiras, só que o Palmeiras rapidamente desistiu da negociação e também se especulou em outros clubes aí. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação do Brenner. Além desse nome, o atacante Rojas, primeiro reforço contratado, é aguardado na quinta-feira lá no Rio de Janeiro para realizar exames e ser anunciado oficialmente como novo reforço do Vasco. Esse jogador aí chega por empréstimo de uma temporada com opção de compra. Além dele, o Vasco ainda segue interessado na situação do Saldívia, que não tivemos atualização nesses últimos dias, Tanto ontem para hoje não tivemos nenhuma atualização quanto à possibilidade de chegada desse zagueiro e tampouco até mesmo do Abubakar, que foi um nome oferecido à diretoria do Vasco nos últimos dias. Novidade que a gente tem hoje, John Solis. O Vasco teria demonstrado interesse na contratação desse atleta e estaria disputando com Bahia e São Paulo a contratação do jogador meio-campista que está atuando no Girona da Espanha. O meia de 21 anos tem passagem pelo Atlético Nacional da Colômbia e chegou ao Girona na temporada 2023-2024. Nessa atual temporada ele fez apenas 13 jogos, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Ao todo, ele só fez um gol e deu uma assistência em 3 temporadas lá no Girona. É um nome que agrada aí a esses 3 clubes e que eles estão na disputa por esse jogador. É um jogador muito jovem, 21 anos, mas os números dele são horrorosos, cara. Um jogador em 3 temporadas ter feito apenas um gol e dado uma assistência apenas é muito pouco, cara. É muito pouco. E ele jogou no Girona naquela fase espetacular do Girona. O Girona conseguiu uma vaga para a Champions League. Inclusive, ele jogou a Champions League aí com a camisa do Girona. Com certeza, se você for analisar friamente os números do jogador, são números horrorosos. Números aí tipo de Jean Davi, de Benjamin Garrett, lá no Vasco, Com certeza a gente espera que, se o Vasco contratar ele, seja um nome que possa agregar alguma coisa. Conheço totalmente esse atleta, surgiu muito bem no futebol colombiano, rapidamente foi vendido para o Grupo City. Aí que tá. A situação é a seguinte, o Vasco já fez uma consulta ao Girona sobre a situação do jogador, porém não fez proposta ainda. Só que o Vasco está competindo com o Bahia, que também faz parte do mesmo grupo do Girona. Pode ter talvez uma transferência meio que corporativista, A mesma empresa tirando o jogador de um time e colocando no outro, Com certeza pode ser mais fácil hoje para o Bahia essa negociação do que propriamente para o Vasco e para o próprio São Paulo, que é outro clube que tem interesse no jogador. Ele também chamou a atenção de alguns outros clubes lá na Europa, só que sem avanços nas negociações. O Girona não anda nada bem nessa temporada, deseja se desfazer do jogador, segundo as informações, e o Vasco claramente deve tentar o empréstimo dele com opção de compra, Porque esse é o modelo de negócio que o Vasco está praticando nessa janela de transferências, assim como foi na última. Comenta aí o que você acha do nome do John Solis, O torcedor sonhou com John Arias e pode acordar com John Solis, Um jogador totalmente aí desconhecido, que a gente nunca ouviu falar, eu particularmente nunca ouvi falar desse jogador. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais ter assistido até o final. Deixa aquele likezão, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis!